Glória a Deus. Irmão, você pode aplaudir mais forte. E com esse aplauso pode dar um glória a Deus. Tem um aleluia aí. Tem um Deus é bom aí. Uau, glória a Deus. Irmãos, eu já estou muito abençoado neste lugar. Que algo maravilhoso. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, nosso superintendente. Que bom poder estar aqui com nossos pastores. Feliz demais. Eu mando um abraço do pastor Isaías, né? Falei com o pastor Leandro. Ele falou: mande um abraço, com aquela voz, mande um abraço para o Ailton Roger. Então ele manda um abraço para o pastor e para toda a igreja. Receba um abraço também da igreja do Tabuão, da minha esposa que está nos assistindo. Glória a Deus. Está aqui comigo o nosso diácono meu Deus, Ailton é o pastor Neilton. Diácono Neilton, bom estar aqui. Obrigado, Neilton, você está comigo aqui, meu filho. Irmãos, eu quero já ministrar a palavra. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 16. Eu confesso aos irmãos que eu estava dividido, pastor. Eu falei: Jesus, qual é a palavra que o senhor tem? E eu estava lá, o pastor falou assim: o tema é coração abrasado. Aí eu fiquei inclinado para ministrar em Lucas 24, irmãos. Vou ministrar em Lucas 24, coração queimando por Jesus, aleluia. Só que Jesus falou: não, você vai ministrar Atos 16, aleluia, glória a Deus. Mas eu vou dar umas pinceladas em Lucas 24 também, aleluia, glória a Deus. Você que está aí com a sua Bíblia, glória a Deus. Irmão, você lê esse tema aqui, você já... Acho que todo pregador já fala assim: Lucas 24, glória a Deus, não é isso, irmão? Você abriu aí em Atos 16, coloque os seus olhos no versículo 31, por favor. Atos 16, o verso de número 31. A palavra do Senhor diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição, e ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Senhor, essa é a sua palavra, Pai. Sua igreja já está em chamas. Eu já cheguei e pude, Pai, perceber, Pai, a glória do Senhor neste lugar. Mais uma vez, mais uma noite, Senhor, manifeste a sua palavra nos nossos corações e fala conosco, Senhor. Nos dê, Senhor, mais uma ferramenta e mais algo, Senhor, para carregarmos, Senhor, para incendiarmos esta cidade. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto, ele está na segunda viagem de Paulo, segunda viagem missionária, onde ele estava percorrendo cidades romanas, anunciando uma boa notícia, anunciando o evangelho, as doutrinas que o Senhor tinha colocado sobre a vida dos apóstolos, e estava ali em Jerusalém fazendo isso. É importante notar, irmãos, que dois homens guiados pelo Espírito Santo têm poder para transformar uma cidade. Dois homens, irmãos, que compreenderam porque foram chamados, dois homens que entenderam o que Deus tem na vida deles, eles podem mudar uma cidade. Eu não sei como você já entrou aqui hoje, mas a primeira palavra que eu preciso dar a você é que você pode mudar a sua rua, a sua casa, através de algo que você carrega. Amém, meus irmãos? Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso. O Espírito Santo que nos direciona, nos dá poder para realizar a sua obra, para nos transformar, irmãos. Nós precisamos crer que a palavra, ela por si só, ela tem poder para transformar e mudar vidas. A palavra, irmãos, simplesmente a palavra. Nós não precisamos inventar nada, nós não precisamos fazer nada, porque a palavra tem todo o poder. Todo o poder para mudar vidas. Esses homens anunciavam aquilo que tinham recebido dos apóstolos, a obra que o Espírito Santo estava conduzindo, e o resultado era igrejas crescendo, era o Senhor fazendo a obra. Vamos ler
Atos capítulo 16, o verso 4 e 5 diz assim: em toda a cidade, por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Irmãos, era isso. Às vezes parece que o evangelho não é suficiente, irmãos. Parece que a palavra não é suficiente. E eu sei, irmãos, porque fui líder de jovens e às vezes a gente falava: vamos colocar um LED, vamos fazer, e é tudo muito bom, irmãos, mas o que transforma é a palavra. O que muda é a palavra. É a palavra que faz isso. Eram dois. Agora você pensa uma igreja queimando por Jesus. Pensa uma igreja que decide cumprir a sua missão. O que vai acontecer? Viver uma vida de dependência do Espírito Santo é entender a sua missão. Primeiro, esses irmãos, eles recebem uma ordem de anunciar o evangelho, receberam e foram. Mas quando o Espírito deseja, irmãos, nós precisamos estar prontos a ouvir. Olha só o que Atos capítulo 6, verso 7 diz: em seguida Paulo e Silas viajaram para a região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo o impediu de pregar a palavra. Irmãos, fazer o que a gente gosta é muito bom, irmãos, é maravilhoso. Mas e quando o Espírito Santo diz não? E quando o Espírito Santo diz fica? E quando o Espírito Santo diz levanta? Quando, irmãos, está tudo indo da maneira que está de acordo com a nossa vida, tudo vai bem. Mas nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo em todo momento. Em todo momento. Esses homens estavam indo e o Espírito diz: não vai para lá. Não vai para a província da Ásia. Então, chegando na fronteira de Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia. Mas olha só, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Entenda bem, irmão, só quem tem um coração ligado com o Senhor consegue entender aquilo que o Espírito Santo diz. Nós queremos fazer as nossas vontades. Nós queremos fazer do nosso modo. Mas nós precisamos entender o que o Senhor Ele quer fazer. E eu sei que Deus tem falado conosco nesses dias. Deus tem falado. Eu cheguei aqui, eu vi alguns alvos e aquilo já começou a encher meu coração. Falei: é isso, Pai, é isso. O Espírito Santo tem dado uma revelação a nós. E nós precisamos seguir aquilo que Deus tem falado. Quem escuta o Espírito Santo, irmãos, não toma decisões pelas suas próprias vontades. Quem escuta o Espírito Santo segue aquilo que Ele está direcionando. Ainda, irmãos, que custe às vezes ir na casa daquela pessoa que você: eu não vou mais lá. Mas se o Espírito está mandando ir, vai. Eu não falo mais. Mas se o Espírito está mandando falar, fala. Você entende dessa forma? Irmãos, Deus não faz nada por acaso. Deus tem poder para transformar a nossa vida. Deus tem poder para mudar as nossas atitudes. Meus irmãos, obedeça a voz do Espírito Santo. Se o Senhor não falou, não se mova. Se Deus não disse nada, permaneça. Mas se Deus mandou ir, vai. Toma suas decisões ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Paulo chega, irmãos, na cidade de Filipos, porque o Espírito Santo mandou ele ir para lá, na região da Macedônia, porque o Senhor tinha direcionado. Entenda bem, você não mora nessa cidade à toa, irmãos. Você não mora nesse bairro à toa. Você não nasceu nesta igreja à toa. Você está aqui para um propósito. Você está aqui para um propósito. E isso precisa incendiar o seu coração. Incendiar o seu coração. Você precisa entender quem está te carregando. Porque não é você que carrega o Espírito Santo, é Ele que te carrega. É Ele que te leva para onde Ele quer. Aleluia, irmãos, Deus está falando aqui. Aleluias, eu creio nisso. É o Espírito Santo que nos leva
para onde Ele quer, para fazer a sua vontade. Preste atenção, Marcos capítulo 16, verso 15, Ele nos deu uma missão. Ele disse assim: vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Irmãos, essa palavra é mandamento, é Jesus dizendo: vão, anuncie uma boa notícia. Existem detalhes da palavra, irmãos, que precisamos nos ater. Anuncie as boas novas a algumas pessoas, a algumas não. A palavra está dizendo: anuncie a todos. A todos. Não importa onde você está, anuncie a palavra, anuncie aquilo que você recebeu, porque a palavra é o poder de Deus. Esses homens, eles chegam, irmãos, na Macedônia, e eles começam a anunciar. Eles vão a mulheres daquela região, porque eles vão no lugar de oração, onde o Espírito Santo havia direcionado. Tudo que um homem e uma mulher precisam, irmãos, é de um coração queimando por Jesus. Esses homens tinham um coração queimando por fazer uma missão que Deus chamou. E por isso eles chegam, irmãos, eles não ficam querendo olhar para o lugar, olhar as virtudes do lugar. A palavra diz que a primeira coisa que eles fazem é ir para o lugar de oração. Tudo que eles precisavam estava com eles, irmãos. Tudo que nós precisamos está conosco. Nós temos a palavra e nós temos o Espírito Santo, irmãos, que nos dá força para irmos e ministrarmos, e as coisas vão acontecer porque Ele se encarrega de fazer. Romanos capítulo 1, verso 16 diz assim: pois eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus, mas também os gentios. O Evangelho é o poder de Deus. Então pregue aonde você for, que lugar você entrar, pregue o Evangelho, pregue a palavra, ela é poderosa. Anunciar essa palavra, irmãos, é a nossa missão. Não importa o campo, não importa a empresa, anuncie aquilo que Deus chamou. O Evangelho é o poder de Deus que pode aquecer qualquer coração, que pode quebrar qualquer pessoa que está lá presa nos seus pecados. É o Evangelho. Aleluia. É o poder de Deus. A palavra pode fazer isso. As mulheres para a qual Paulo e Silas estavam ministrando, irmãos, eram mulheres importantes. Mulheres, irmãos, prósperas. Elas até criam em Deus, acreditavam. Mas a ordem não era apenas alguém crer, era também crer e ser batizado. Paulo, ele vai com Silas, e eles vão cheios de fé, começam a pregar, irmãos. Eles não perdem tempo. Eles vão, pregam, e aquelas mulheres, ao crer, elas são batizadas. Estar no lugar certo, com a palavra certa, irmãos, produz isso. Estar no lugar onde Deus te colocou e te chamou, carregando a palavra, é o que faz com que vidas sejam transformadas. Atos 16, 14 diz assim: uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido e púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração, e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Você entende? Enquanto Paulo estava lá dizendo apenas, irmãos, não teve milagre, não teve transformação, não, teve a palavra. Paulo estava dizendo, e o poder da palavra transformou o coração daquela mulher. Você compreendeu? É a palavra. É a palavra que vai transformar, é a palavra que vai fazer, é a palavra que vai abrir o coração do seu esposo que talvez não aceita Jesus, é a palavra que vai trazer o seu filho, é a palavra que vai transformar a sua casa, é a palavra que vai transformar o seu trabalho, é a palavra que vai transformar a sua escola, é a palavra, sempre foi a palavra.
É a palavra. Fala daquilo que o Espírito Santo falou. Fala daquilo que o Espírito Santo tem dito. Essa mulher era uma CEO. Talvez você fala, eu prego para o amigo, mas Deus hoje está mandando eu te dizer, pregue para o seu chefe, porque ele precisa ouvir a palavra. Aleluia. Essa é a missão da igreja. Foi para isso que Deus nos colocou neste lugar. Foi para isso que Deus te chamou, para pregar uma boa notícia. Mas ele é turco. Pastor, não dá. Ele é espírita. Não dá para pregar para ele. Deus hoje está mandando eu dizer, pregue. Anuncie as boas novas. Anuncie as boas novas. Fale do amor de Deus. Você não sabe o poder que a palavra tem para transformar um coração frio, para transformar um coração que está duro. A palavra, ela bate e penetra, transforma, muda. É a palavra. Aleluia. Preste atenção. Pois é Deus, Filipenses capítulo 2:13, pois é Deus que está agindo em vocês, dando-lhe o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Amém? Quem é? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo. A palavra tem esse poder, irmãos. Quando nós olhamos para Lucas 24, aquele coração que começou a queimar e falou assim, meu coração está queimando, o seu não está. Quando ele partiu o pão, quando ele falava, Jesus naquele dia não realizou milagre, mas a palavra transformou, aqueceu o coração daqueles homens. Continua hoje sendo a palavra. Deus não mudou, continua sendo a palavra. A palavra tem poder para transformar, para salvar todos. Escuta isso, não é coincidência. É o poder da palavra, é o poder do Evangelho que transforma e muda vidas. O Evangelho tem poder para libertar o oprimido, irmãos. Paulo prega para aquelas mulheres, elas são batizadas. Mas a missão não acabou. A missão continua. Paulo e Silas continuam. Eles vão indo e, irmãos, era um costume. A hora que eu cheguei aqui, a igreja estava orando. E o irmão falou assim, olha, tá esse círculo, você espera um pouquinho. Eu falei, eu não vou esperar não, vou orar também. Aleluia. E aí os irmãos orando, e eu não queria ali, pegar na mão de ninguém assim para a pessoa parar. Eu fiquei ali, falei, Jesus é glória. É isso, aleluia. Mas preste atenção, porque é necessário orar. Por que é necessário essa igreja orar antes do culto começar? Por que é necessário você na sua casa orar? Porque Paulo e Silas, quando eles chegam, eles vão para o lugar de oração. Mas aí eles chegam numa outra cidade, olha o verso 16. Certo dia, enquanto iam ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Aonde eles estavam indo? Vem comigo. Aonde? Grava isso. Porque é isso que Deus quer da gente. É isso que Deus quer de você. Vai acontecer quando a gente for para o lugar de oração. Lugar onde Ele fala com a gente. O lugar onde Ele diz o que a gente tem que fazer. Veio a nosso encontro uma escrava. Eles não foram atrás, ela veio ao encontro. Possuída por um espírito, pelo qual predizia o futuro. Com as suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Irmãos, a oração ela quebra a incredulidade. Às vezes temos medo de falar, irmãos. Às vezes nós estamos assim, sabe? Será que eu falo? Será que eu posso? Será que essa pessoa não vai achar estranho eu falar, irmãos? Será que eu devo falar? Mas hoje o Espírito Santo manda dizer a você, você precisa falar. Mas, irmãos, a palavra manda para você ministrar em tempo e fora de tempo. Tem hora que você vai precisar falar, ainda que a pessoa se doa. Mas pregue a palavra. Anuncie a boa nova que o Senhor nos deu. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Eles começam a ministrar, falar da palavra. Note que o espírito que seguia a menina, irmãos, ela dava testemunhos. Ela falava bem de Paulo. Falava, esse aí é um homem de Deus. Esse aí, preste atenção, Atos 16, 17. Ela seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos de Deus Altíssimo. Vieram anunciar como vocês podem ser salvos.
Um homem cheio do Espírito Santo tem discernimento, irmãos, dos momentos que está vivendo. Um homem cheio do Espírito Santo sabe por que ele está passando por isso. Ele sabe quem está vindo ao encontro. Ele sabe, na hora que chega, você fala: opa, tem algo aqui. Mas aonde você sabe isso? Quando você está em oração, quando você está em tempo com Deus, quando você está no quartinho, no lugar secreto, no esconderijo, no caixa forte. É lá que Deus fala com você. É lá que Deus te dá entendimento para fazer a obra e a vontade dEle. Um homem cheio do Espírito Santo, irmãos, sabe a hora que Deus vai usar para libertar vidas, para transformar vidas, irmãos. Mas preste atenção, Paulo está pregando, e olha o 18. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito deixou. O evangelho, irmãos, ele liberta. É o evangelho que quebra e liberta do álcool, que liberta das drogas, que liberta da prostituição, da pornografia. É o evangelho que tem poder. Ah, pastor, mas eu não estou aguentando mais. O evangelho pode libertar. Ah, eu não aguento mais. Ele está lá naquela vida. É o evangelho, é a boa notícia. Ele faz queimar. Aleluia. Oramos. Talvez você entrou aqui oprimido, meu filho. Talvez você entrou aqui angustiado. Talvez alguém falou: vamos lá, está tendo uma semana lá na igreja. Mas Deus te trouxe hoje aqui para liberar essa palavra a você. Está dizendo: o evangelho vai te libertar. A palavra tem poder. Ele pode fazer isso com você hoje. É a boa notícia, é poderosa. Esses homens estavam em obediência e a palavra transformou vidas. A Bíblia diz em João 8,36: portanto, se o Filho vos libertar verdadeiramente, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis. Ah, eu gostei. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sabe o que é isso? É palavra. É palavra. É essa palavra que tem poder. Quando você estiver na missão e alguém movido por um espírito imundo se manifestar, coloque a mão e fale: em nome de Jesus, seja liberto, porque o nome de Jesus tem poder para libertar o cativo. É o nome de Jesus. 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 Continua sendo o nome de Jesus poderoso. Talvez você sabe da missão que Deus colocou, mas o vício está te impedindo. Talvez, irmão, você volta no ônibus. Sei porque Deus está mandando eu falar isso, mas eu vou falar. Aí você abre aquele aplicativo de aposta e você vai lá e coloca o seu salário lá. Isso está acabando com a sua casa. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: Ele está te libertando hoje. Você não precisa disso. Você precisa de uma missão. E a missão, irmãos, é pregar, anunciar o evangelho. E o Senhor vai cuidar de você. A Bíblia diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que mais você precisa? Deus no seu tempo vai acrescentar. Você entendeu? É Deus quem está falando conosco. Esses homens libertaram aquela menina, irmão. Ela estava ali adivinhando, um espírito imundo, irmãos, maligno da adivinhação. Mas os donos, essa menina era uma escrava, pegaram ele e falaram: olha, esses homens estão causando aqui na cidade. Esses homens estão causando aqui. Prendam eles, porque a menina dava lucro através desse espírito que adivinhava. E aí Paulo e Silas são presos, irmãos. A palavra, irmãos, ela não mudou. Porque se o Filho vos libertar,
vocês vão ser livres. Então não tem inferno, irmãos, que pode impedir. Não tem polícia que pode impedir. Não tem exército que pode impedir, irmãos. Sabe, pode se levantar o governo contra a igreja, mas a igreja continua crescendo e sendo vitoriosa. Sabe por quê? Porque ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para realizar. Mas decidiram prender Paulo e Silas. Parece, irmãos, que é um contrassenso. Esses homens são obedientes. Eles saem para pregar. Eles estão fazendo tudo certo. E agora estão presos, pastores. O que a gente falaria, irmãos, no caso desse? Quando você está fazendo, pastor Calixto, tudo certinho. Estou tudo certo. E agora eu estou preso. Talvez, irmãos, alguns de nós iríamos desanimar. Mas tinha pessoas que precisavam ser salvas e eles precisavam estar naquele lugar. Às vezes, irmãos, tem provas que passamos porque Deus quer nos levar a lugares para anunciar a sua palavra. Tem pessoas que precisam ter o coração abrasado em alguns lugares. E quem precisa estar lá é você. E o Senhor vai te conduzir lá. Você está pronto, irmãos, para ser conduzido pelo Espírito Santo? Aonde quer que Ele te mande? Você lembra que Ele falou não para muita coisa? Talvez você está falando assim, eu preciso mudar. Não, eu preciso morar mais perto do trabalho. Não, Deus não quer que você more mais perto do trabalho, não. Deus quer que você more onde você está, porque é lá que Ele vai transformar vidas. É lá que Ele vai sarar pessoas. É lá que Ele vai colocar pessoas em liberdade. Você está entendendo o que Deus está falando hoje aqui, irmãos? Não é da sua vontade, é do jeito dEle, da forma dEle, é da forma que Ele deseja fazer. Então se entrega totalmente, deixa Ele tomar a sua vida. Quem está aquecido, irmãos? A enfermidade é uma oportunidade para anunciar o Evangelho. Minha mãe, testemunho bem rápido, minha mãe teve câncer. E aí eu ia com ela na quimioterapia. Chegava na quimioterapia, crianças, mulheres, homens, todo mundo carequinha. E aí minha mãe chegava com um sorrisão. Minha mãe saiu da irmã do coque para a irmã carequinha da touca. E ela chegava lá na quimioterapia, irmãos. Não, mas Deus vai fazer. Às vezes fraquinha, Deus vai fazer. Aonde Deus te colocou, até a enfermidade é uma oportunidade para pregar a palavra. Talvez o médico que você está indo precise escutar de Jesus, precisa escutar do Evangelho. Então na hora que você entrar naquele consultório e ele perguntar como você vai, você pode estar mal, mas você diga, tudo vai bem, porque Deus está cuidando de tudo. Você está entendendo? Porque é Deus quem está nos conduzindo, irmãos. Paulo e Silas vão para a prisão, irmãos, espancados. Prisão romana, irmãos, eles ficavam nus, presos com as mãos e os pés em varas. Você imagina, irmãos? Você imagina? Se as nossas prisões aqui já são ruins, você imagina uma prisão romana medieval. Esses homens são colocados lá. Você não está passando por lutas à toa. Você não está passando por momentos difíceis à toa. É a possibilidade que Deus está te dando de você anunciar uma boa notícia, mesmo em meio à luta. Naquela situação com eles haviam presos, pessoas que estavam ali presos, irmãos, na hora mais difícil. Sabe o que esses homens fizeram? No momento, irmãos, que talvez qualquer um desistiria, no momento em que a luta bate na sua porta, irmãos, no momento que você fala assim, como ter um coração abrasado no momento da dor, como ter um coração abrasado quando eu estou desempregado, quando ter um coração abrasado quando eu passei pelo divórcio, como ter um coração abrasado quando as coisas da minha casa vão mal, mas a palavra está aqui dizendo que em meio à dor, Paulo e Silas, eles continuavam orando. Eles não mudaram, irmãos. Eles oraram quando estavam na casa de Lídia. Eles oraram quando estavam com a menina endemoniada. E agora, numa prisão, eles continuavam na dependência de Deus.
Você precisa continuar no lugar de que Deus te colocou. Não saia da dependência. Não saia do lugar que Deus te colocou. Jeremias, capítulo 20, verso 9 diz assim: Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei o seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Sabe por que Jeremias está dizendo? O povo estava ridicularizando, mas quem está com o coração queimando, não importa o lugar. Quem está com o coração aquecido, não importa o tamanho da luta, ele continua anunciando. Essa é a receita para viver uma vida cheia do Espírito Santo. É orar por intimidade, é orar por conhecer a vontade de Deus. E aí, irmãos, tem o segundo ingrediente, e nós já começamos aqui a fazer. Paulo e Silas cantavam, eles oravam e cantavam. Paulo e Silas orava. Paulo e Silas orava. Essa é a chave, irmãos. Gratidão e obediência. Gratidão e obediência. Porque só ora quem reconhece, irmãos, a autoridade do Senhor, e só canta quem tem algo a agradecer. Paulo e Silas oravam e cantavam, e isso começou a mover o coração de Deus. É impossível conter, irmãos. Ele arde no nosso coração. Ele arde, irmãos. O mundo vai mandar você parar. O mundo vai falar: não, você não tem que continuar. Mas você sabe quem te chamou e quem te enviou. Lídia havia crido, irmãos. A menina creu. Sabe? Porque havia algo ali movendo esses homens. Quando a situação for difícil, quando você precisar de um milagre, você precisa orar. Porque, irmãos, a situação que eles estavam, irmãos, só um milagre, presos. E agora? Como anuncia o evangelho preso? Como anuncia o evangelho sem roupas, preso? Como pode? E você sabe qual é o pior momento, irmãos? Naquela prisão? É meia-noite. Porque meia-noite você está longe para um judeu do momento que o sol vai se pôr, e você está longe do momento que o sol vai nascer. Você está no momento mais difícil. Meia-noite é o momento em que a dor vai, irmãos, invadir o seu ser. É o momento que talvez as pauladas que receberam agora estava doendo. Era o momento mais difícil. Mas olha o que o verso 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Mas preste atenção. Poderia parar aqui, irmãos, a gente já poderia fechar a Bíblia e ir embora. Mas preste atenção. E os outros presos ouviam. Só quem está com o coração em chama, irmãos, consegue fazer isso. Só quem está com o coração queimando consegue viver isso, irmãos. Eles oravam, irmãos, e a palavra ia encontrando corações. A meia-noite é o momento mais crucial da sua luta. É a hora que você está pensando em desistir. Meia-noite é quando a esperança se foi. Meia-noite é quando você diz que Deus não está mais ouvindo a sua oração. Meia-noite é quando você já fez de tudo, mas a meia-noite é o momento que Deus quer que você ore e cante, porque pessoas vão ser transformadas. É na hora mais difícil. Não abra mão da sua missão, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade. Não abra mão da missão que Deus te deu. Atos 16, 26 diz que de repente, é assim, irmãos, igual a gente está aqui, todo mundo sentado, preso, um silêncio. Mas olha o que a palavra diz, 26, de repente houve um terremoto, e os alicerces da prisão foram sacudidos.
No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, irmãos, de repente, irmãos, o que Deus pode fazer, irmãos? De repente veio o terremoto. Você já ouviu que de repente todos que estavam naquele cenáculo foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas estranhas? De repente, irmãos, aqueles que iam para o caminho de Emaús, o coração começou a queimar e eles falaram: não vamos voltar para Jerusalém, porque é lá que seremos cheios. O de repente só acontece para quem está no lugar certo, na hora certa, cheio do Espírito Santo. O que Deus vai fazer de repente aqui em Ribeirão, o que Deus vai fazer de repente nas ruas dessa cidade, o que Deus vai fazer de repente lá na sua casa, o que Deus vai fazer de repente. A hora que você precisar de um milagre, Deus vai fazer. Porque, irmãos, um terremoto, quando você escolhe que tem um terremoto, irmãos, você não vê só um lugar ficando quebrado, não é? Quando tem um terremoto, o que acontece? Abala tudo. Não, mas Deus fez o epicentro, pastor, só naquela cadeia, só lá. Só lá tremeu. Só lá tremeu. Só lá. Sabe por quê, irmãos? Era porque lá que tinha um coração abrasado. Era naquela casa, naquela cadeia, que havia alguém queimando, nu, queimando, frio, queimando, doente, queimando, desempregado, queimando, sem dinheiro, queimando, o filho internado, queimando, a mãe morreu, queimando, o pai morreu, queimando. Não pare de queimar. Na hora certa, Deus começou a quebrar as correntes de todos os presos, transformar um homem e uma mulher com entendimento da sua missão, transforma o ambiente. O Evangelho é para os empresários, para os viciados, para os presos, para aqueles que estão em depressão, para aqueles que estão enfermos, para aquele que tem uma deficiência. O Evangelho é para todos. Existe uma boa notícia, e a boa notícia estava sendo cantada por Paulo e Silas. É incrível o que Deus faz. Tudo começou a cair, irmãos. Aleluias. Vamos lá, irmãos, vamos ser honestos. Se você tivesse preso, talvez alguns meses lá, e de repente a cadeia caiu da sua mão, as algemas, a parede caiu, o que você faria? Seja honesto. Fala aí, irmãos, me ajuda. Ia fazer o que, pastor? Correr. É ou não é, irmãos? O que você faz? Estava preso, irmão, tá doido? Que isso? Ó, ninguém me viu. Cadeia quebraram, corre. Mas a palavra tem poder para transformar. Porque se eles fugissem, irmãos, pessoas iam morrer. Se eles fugissem, eles continuariam sendo perseguidos. Eles continuariam sendo pessoas que não estavam pagando aquilo que mereciam. Mas quando a palavra de Deus, irmãos, ela transforma uma vida, ela faz algo maravilhoso. A palavra de Deus, irmãos, ela pega aquele que roubava, aquele que matava, e faz agora ele dar vida, através do Evangelho. Talvez no seu passado você cometeu tanta coisa errada, talvez no seu passado você fez tanta coisa, sabe? Mas a palavra te transformou.
e agora você é uma nova criatura. Quem foi aquecido pela palavra, volta para Jerusalém. Quem foi aquecido, fica em Jerusalém até ser cheio do Espírito Santo. Permaneça até que Deus transforme a sua vida por inteiro. Quem é transformado, agora começa a gerar vida. Quem é transformado, agora começa a pregar o Evangelho, a mudar a vida do próximo, porque foi para isso que ele foi chamado. Preste atenção o que Efésios capítulo 4, verso 28 diz. Quem é ladrão? Pare de roubar. Em vez disso, use suas mãos para trabalhar, com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evite o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Você está entendendo, irmãos? O que o Evangelho faz? O Evangelho transforma vidas. Paulo e Silas cantando e orando, e os presos sendo transformados. Na hora que o carcereiro olha para isso, a lei romana ia matá-lo, porque ele perdeu um preso. Poeira subindo, irmãos. Esse homem olha e fala assim: não, eu vou me matar. Eu vou me matar. Quem governa, irmãos, esse mundo não tem piedade, irmãos. Por isso que você vê pessoas abrindo mão da sua própria vida. Porque quem governa esse mundo quer acabar com você, quer te derrubar, quer acabar com a sua vida. Um terremoto normalmente traz morte, irmãos. Mas Deus usa até o terremoto para trazer vida. Na hora do extraordinário, irmãos, Deus faz aquela cadeia quebrar, porque o sonho que Deus tinha dado a Paulo era de um macedônio sendo salvo. E até agora, talvez ele pudesse olhar para aqueles homens presos e falou: está aqui, os macedônios sendo salvos. Mas Deus tinha um funcionário público para salvar. Deus tinha um policial para transformar a vida dele. O fogo ele traz destruição, mas também ele purifica, também transforma. Permita que esse fogo transforme a sua vida. Permita que o poder do Espírito Santo transforme os seus dias hoje. Permita que a palavra molde quem você é, purifique, tire, sabe? Talvez você chegou aqui com alguns vícios, com algumas coisas, mas Deus está mandando dizer, Ele quer te purificar. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Deus tem poder para salvar, irmãos, os donos de loja, como aquela mulher. Mas Deus também tem poder para salvar um funcionário público. Deus tem poder para salvar a menina que estava endemoniada, como Ele tem poder para salvar quem está preso, porque cometeu alguma falta. O Evangelho é o poder de Deus, que transforma vidas. É o Evangelho que aquece, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que nos dá uma missão e muda uma cidade. Deus é poderoso, não importa a sua classe, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você está livre ou se você está solto, continua sendo o Evangelho que te transforma, continua sendo a boa notícia, e eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Agora Paulo está cumprindo a missão e o sonho que Deus deu. Eu tenho um sonho, irmãos, de ver essa cidade. 10%, pastor? Eu tenho um sonho de ver 10% dessa cidade declarando que é Jesus, é o Senhor da vida deles. Eu tenho um sonho, irmãos. Paulo teve um sonho, irmãos, de ver um macedônio se converter, e enquanto ele não parou, enquanto ele não viu, ele não parou. Eu não sei se você está entendendo o que Deus me trouxe aqui para dizer. Você vai parar enquanto 10% dessa cidade não erguer as mãos. Você vai parar. Não pare. Pega o seu WhatsApp daqui a pouco e começa a falar: amanhã tem mais, amanhã tem mais, amanhã tem mais. Põe nos status, faz mensagem, manda, cria grupo, porque você está em chamas, queimando. Eu tenho um sonho, irmãos,
de ver os nossos filhos servindo a Jesus e vivendo aquilo que eles foram comissionados. Eu tenho um sonho, irmãos, de ver aqui hoje alguém que entrou aqui caído, entregando a sua vida a Jesus e começando uma missão, porque Deus te chamou. Não importa quem é você, não importa quem é você. Talvez você é essa menina que estava até ontem presa pelos seus pecados. Talvez você é aquele preso nu, não tem nada, mas hoje o Evangelho foi pregado, uma boa notícia de salvação aquece o seu coração. Aleluias. Eu já estou encerrando. Aleluia. Tem algo queimando aqui dentro de mim. Tem um chamado, tem uma missão. Você não está aqui à toa. Você não mora aqui à toa. Deus está mandando eu dizer. Você não estuda onde você estuda à toa. Você não trabalha onde você trabalha à toa. Você não está nessa igreja à toa. Você não nasceu nessa família à toa. Deus te colocou lá. Você está no lugar certo, na hora certa. E você carrega algo, uma palavra. O carcereiro ia tirar a vida, deprimido, sem saída. Quantas pessoas convivem assim, tristes, amarguradas. Caminho de Emaús, como eles estavam, tristes, amargurados. Eu achei que era ele que ia mudar tudo. Carcereiro falando: e agora? Vão acabar comigo? Mas sabe o que teve para eles? A palavra. Simplesmente a palavra. 34. Então ele levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Sabe o que é isso? Uma pequena chama no coração. Terremoto? Preso, ficando? E eu ouvi esses homens cantando. O que eu preciso fazer para eu viver isso? Parece, irmãos, que é tão simples que você fala: não é possível. Mas preste atenção. Eles responderam: creia no Senhor Jesus. O que preciso fazer, pastor, para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Só isso, só creia. Pastor, não precisa fazer mais nada. Creia, é o primeiro passo. Creia no Senhor Jesus, e você e sua casa serão salvos. Aí preste atenção, teve milagre? Não. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Aí mesmo sendo tarde da noite, aquele que batia, irmãos, aquele que bateu neles a noite toda talvez, olha isso, o carcereiro cuidou deles, lavou suas feridas. O que roubava, deixou de roubar. O que estava sendo dominado por espírito imundo, parou de ser. E o funcionário público, que maltratava por não crer, agora está curando as feridas dos missionários. Em seguida, todos foram batizados. Qual era a ordem de Jesus? Anuncie a palavra. E aqueles que crerem, batize, ensine. O que Paulo está fazendo, irmãos? Pastor Ailton, discipulando. O que Deus está mandando essa igreja fazer? Pregue, mas também discipule. E também batize. Enfim, ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. O Evangelho alcançou toda essa família. Deus não alcançou apenas o carcereiro, mas alcançou toda a sua casa. Entenda bem, irmãos. A questão não é ter um pouco de azeite. A
A questão é ter azeite para queimar até que Jesus volte. Aquelas mulheres tiveram sono, mas elas não pararam de queimar. Paulo e Silas sentiram a dor das pauladas, mas não pararam de cantar. Igreja do Ribeirão, não pare de pregar, não pare de queimar, não pare de queimar, porque o Evangelho quer alcançar todos. O Evangelho alcança os empresários desse bairro, o Evangelho alcança os viciados, o Evangelho alcança os presos, e o Evangelho alcança você, pessoa de bem, pessoa que talvez nunca fez nada de errado. Esse homem funcionário estava lá, mas o Evangelho é para ele também. Atos capítulo 4, verso 12 diz: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. O Evangelho é o poder de Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Talvez você entrou hoje aqui e você precisa entregar sua vida a Jesus. Não sei como você veio aqui, sabe? Talvez você chegou aqui igual estava a Lídia. Estava tudo bem, até cria em Jesus, mas nunca reconheceu Ele verdadeiramente. Mas se hoje essa palavra te alcançou, é momento de você entregar sua vida a Ele. Porque a palavra diz: mas a todos que creram nele e aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Se houver hoje alguém aqui que precisa entregar sua vida a Jesus, eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, e eu quero orar por você. Tem hoje alguém aqui no meio dessa multidão que precisa entregar a vida a Jesus. Talvez você veio aqui porque alguém te convidou, falou: vamos lá na igreja. Mas hoje o Evangelho alcançou você aí, aonde você está. E você hoje precisa entregar o Evangelho para você. Talvez você entrou aqui meio cansado, sabe, meio deprimido, meio triste com a vida. Mas o Evangelho está alcançando você e sua casa hoje. Então se houver alguém aqui que precisa entregar a vida a Jesus, eu gostaria que você só levantasse a sua mão assim, ó, com a minha, e eu vou aí te abraçar. Porque o Evangelho, é a palavra, é ela que está te aquecendo. Então se houver alguém aqui, tiver um filho aqui que precisa entregar a vida a Jesus, levante a sua mão e eu quero orar por você. Oh glória, aleluia. Ou se tiver alguém aqui, sabe, talvez você veio aqui, meu filho, você já até cantou nesse ministério aqui, talvez você já até tocou essa guitarra, mas você parou, sabe, cansou. Sabe, você falou: não quero mais, e hoje você está preso em tantas coisas. Mas hoje o Evangelho está te alcançando. É a palavra, é o poder de Deus. Então se houver alguém que quer entregar a vida a Jesus, minha filha, meu filho, levante apenas a sua mão e diga assim: pastor, sou eu, eu estava assim, eu estava cansada, mas a palavra... Se você quiser, fala assim, ó, vamos junto comigo. Tem alguém hoje aqui, irmãos, que precisa entregar a vida a Jesus? Não saia daqui hoje sem tomar essa atitude, porque a palavra diz que é Ele quem bate no nosso coração, e Ele quer entrar. Há alguém hoje aqui, irmãos, que quer entregar sua vida a Jesus? Oh Espírito Santo, o Senhor conhece. Não importa a sua idade, olha o que Deus manda dizer. Não importa a sua idade, eu não te conheço. Talvez você já está aqui mais idosa. É o Evangelho que faz, entenda bem. Você está mais idosa, fala assim: não, eu não, não é mais para mim não, eu só vim com a minha filha, com o meu filho. Mas Deus está mandando eu dizer: é a senhora, é você que Deus quer salvar hoje.
Não importa como você chegou aqui, meu filho, minha filha, é o Evangelho que te salva, é o Evangelho que transforma, continua sendo a palavra. Então se houver alguém hoje aqui que precisa entregar a vida a Jesus, levante a sua mão e diga: eu preciso entrar nessa missão, eu preciso, Ele que está me comissionando, eu preciso. Se houver alguém, vem. Se houver alguém aqui, Espírito Santo, convence. Se houver alguém aqui, vem. Ou levante a sua mão, ou saia do seu lugar, mas vem, eu quero orar por você, porque o Evangelho é o poder de Deus.